Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida entre LDU e Palmeiras, 3-0 LDU. E pessoal, o negócio é o seguinte, não tenho o que lamentar, é olhar para frente. Já passou, alguém esperava? Ninguém esperava sair de lá com 3-0. Imaginávamos ali, na pior das hipóteses, perder de um gol de diferença para ter que reverter com 2. Na pior das hipóteses, agora 3-0, ninguém esperava. Ramon Sousa perdeu um gol cara a cara que poderia ser 3-1, poderia amenizar esse trágico 3-0, mas é focar na partida de volta. Agora é a hora do todos somos um. Palmeiras é conhecido como o time da virada. E quem não acredita não é palmeirense, tem que acreditar. Acabou, tem que acreditar. Dá para fazer 2 gols no primeiro tempo, 2 no segundo, 4. 2 no primeiro e 2 no segundo, 4 e acabou. E ir para a final. Vamos que vamos. Vamos trazer o pós-jogo aí, daqui a pouco eu volto falando da partida. Muita mediocridade do Palmeiras tentar todas as vezes as bolas sendo só jogadas na área, né? Palmeiras não consegue trabalhar a bola, não consegue fazer 1-2, não consegue fazer nada. O treinador fica coçando a cabelo, que por sinal o cabelo dele tá igual ao do Veloso, cabelo de bonequinha, né? Ganha 5 milhões, mas tá com cabelo de bonequinha, né? E aí não transforma isso em jogadas, né? É muita mediocridade do Palmeiras e que tá sendo amassado pelo LDU. Muita mediocridade. Difícil crer na afirmação que eu vou fazer para você agora, André Kfouri, mas o Palmeiras foi amassado, especialmente no primeiro tempo. É impressionante. Sim. E é bem diferente, né? Boa noite a todos, uma ótima noite ao pessoal em casa também, é claro. Mas surpreende porque o que aconteceu com o Botafogo e com o São Paulo, né? Que é o que a gente tinha como referência, não da campanha da LDU na Libertadores, claro, mas como ela tratou equipes brasileiras. E a gente pode usar esses exemplos de maneira útil, né? Sim. Não querendo entender que uma coisa é a repetição da outra, mas equipes brasileiras, por óbvio, não adaptadas, foram a esse estádio, sofreram, levaram gols no início dos jogos. E a LDU, ela tem esse método, né? Ela começa a partida com muita força, um jogo muito rápido. Os jogadores que atuaram em Quito, jogadores e ex-jogadores, que atuaram em Quito, e atuaram também em lugares onde tem mais altitude, por exemplo, La Paz, dizem que a principal diferença entre uma situação e outra é que em Quito você não sente tanto fisicamente o problema de jogar na altitude. Para alguns jogadores não é tão evidente, mas dessa forma o problema ali passa a ser a velocidade e o comportamento da bola. Os goleiros sofrem, os jogadores de defesa com as bolas aéreas sofrem, e os times que estão adaptados, eles tentam aquele pacote que é comum, chute de fora da área, muita bola aérea. A LDU faz isso, mas ela mais faz imprimir uma velocidade ao jogo, que é um choque. Isso aconteceu com o Palmeiras. O Carlos Miguel fez uma defesa importante logo no início do jogo. Sim. E com 15:40, quase 16, saiu o primeiro gol. O que foge ao padrão é que as equipes que sofrem esse primeiro gol, elas normalmente se assentam. E podem até levar o segundo, como aconteceu com o São Paulo e com o Botafogo, mas numa outra circunstância. Às vezes no segundo tempo, mais tarde no jogo, quando estão mais cansadas. O São Paulo foi assim. Outras vezes, quando resolvem dar um passo à frente para empatar o jogo e aí cedem muito espaço e são surpreendidos. O Palmeiras entrou meio que num colapso no primeiro tempo. Levou o segundo, levou o terceiro. E a partir daí, quando você tem ainda um tempo para jogar, pode até ser bom você falar assim, um gol muda a situação, 2 gols, completamente diferente a situação para a volta. Mas o Palmeiras não conseguiu, né? nem chegar próximo disso. E foi, de novo, comparando com o que aconteceu nas visitas do Botafogo e do São Paulo, o Palmeiras fez o pior papel entre esses 3 times. Foi, né? De desempenho, não é só placar, de desempenho. Exato, e agora se vê numa situação complexa. O Botafogo perdeu na ida, a LDU perdeu na ida no Rio de Janeiro e ganhou em casa para resolver. Isso. Contra o São Paulo, ganhou na ida 2-0, ganhou no Morumbi 1-0. Não é um time que se acovarda fora de casa, mas é claramente um time pior que o Palmeiras. Sem dúvida. E aí fica aquela dúvida, eu compartilho das questões do Jean em relação ao que o Abel vai fazer, mas a minha impressão é que
nem mesmo se ele quisesse tomar medidas valorizando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, isso não será permitido a ele, pela própria consciência. Eu acho que ele vai tirar muita gente da próxima rodada e vai tentar uma cartada muito violenta de futebol, contando com a torcida do Palmeiras, contando com o fato da LDU não ter altitude dessa vez para jogar. Mas... E só para deixar claro, André, porque assim, eu não estou dizendo que ele deveria poupar no jogo de volta contra a LDU, repito. Não, claro. Né? Não esquecer do jogo do Campeonato Brasileiro. Exato. Mas o que a minha impressão é que difícil, será esquecido o jogo do Campeonato. Uma vez, o que se torna mais difícil também a partir do momento em que o último jogo do Campeonato Brasileiro foi um jogo com todos os titulares. Isso. Então, né, às vezes a gente fala, não, tudo bem, dá para jogar 2 jogos com todos os titulares. Forçando a barra, dá para jogar 3 jogos com todos os titulares. Mas nesse caso, se ele jogasse com todos os titulares contra o Cruzeiro, seriam 4 jogos com todos os titulares, porque contra a LDU na volta certamente serão também. E para concluir, o que me surpreende mais é que as mexidas no time que o Abel fez hoje faziam sentido completo em relação ao que ele queria. Que era, com o Rafael Veiga, ter um jogador de mais estatura, até dentro do Palmeiras, mais experiência. Né? Menos aceleração, ele não é um grande organizador, mas ele oferece mais controle. As outras 2 mexidas têm a ver com a forma como o Palmeiras queria sair do campo de defesa, que o Abel normalmente faz isso. Esse é um papel, né? A linha de 3 para sair, feita por um jogador que recua um pouco, já fez várias outras vezes. E a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, reforçadas com a entrada desses jogadores. No final, a bola aérea não foi um fator. Exato. Né? Porque pelo chão a LDU construiu o resultado no primeiro tempo de uma maneira que pareceu até simples do ponto de vista do volume de aparições da LDU na área do Palmeiras. Muito abaixo, muito ruim a atuação do Palmeiras, em especial no primeiro tempo. Jogou com muita facilidade. Uma noite em que a LDU foi Palmeiras e o Palmeiras foi a LDU. A gente vai ouvir o Piquerez, o Giai e o Andrés Pereira. Na sequência, o Paulo Calçado já está com a gente também. Já ampliou aqui para o Birner, para o Pedro Ivo Almeida também. Vamos nessa. Que não foi altitude, porque o Palmeiras, ele mesmo na altitude, ele é um time organizado. Hoje o Palmeiras foi um dos times mais bagunçados que eu vi na Libertadores em mata-mata em muito tempo. Não só comparando ao próprio Palmeiras, há outros também, no geral. E o Palmeiras, eu repito, é um time muito organizado, costuma ser organizado, até quando jogava mal no primeiro semestre e conseguia bons resultados, era organizado e pouco criativo. Hoje foi uma catástrofe. O meio campo não pegou absolutamente nada. Eu acho que o Kelvin jogou mal, mas eu não vou colocar o Kelvin como responsável. Eu acho que o meio campo não marcou absolutamente nada. Estourava tudo, principalmente no primeiro tempo, do lado direito da defesa palmeirense. A LDU chegou com muita facilidade pelo lado esquerdo. Esse meio campo também, quando a LDU quis atacar pelo outro lado, também não conseguiu marcar. E, na hora de construir jogo, para fazer associação e usar o grande momento de Flaco Lopes e Vitor Roque, o meio campo também não construiu. E um time do Abel Ferreira tão mal treinado é muito estranho, porque na verdade o time não é mal treinado. Só que hoje o time parecia o time mais mal treinado do país. Porque parecia uma bagunça, eu nunca vi, não tinha nenhuma conexão entre os jogadores no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras caiu de rendimento. Né? Então não dá para dizer que os erros de posicionamento têm a ver com a altitude. Podem ter muito mais a ver com o Thiago Nunes, que no confronto de ideias de jogo deu um vareio no Abel. Um vareio como o Abel não toma há muito tempo. Há muito tempo, não à toa o Abel sofreu a sua maior derrota na Libertadores. Porém, eu acho que o Palmeiras tem força para conseguir o resultado no jogo de volta. É muito difícil, mas eu não acho, por exemplo, que uma vitória por 3 gols de vantagem do Palmeiras, dependendo de como corre o jogo no mata-mata, porque quando sai o primeiro gol, como vai estar o ambiente no estádio, como a LDU reage, porque hoje o jogo foi muito confortável para a LDU. Como a LDU vai reagir num jogo desconfortável, então tem vários detalhes que no jogo cardíaco, como o jogo de mata-mata, pesam muito, então, sim, difícil resolvido não está. Se fosse outra equipe, talvez eu dissesse que estava real, mas eu vou dizer, qualquer equipe que não fosse Palmeiras ou Flamengo, eu diria que está resolvido. Sim. Essas duas, eu prefiro esperar o jogo de volta para ter certeza. Tudo bem. Qual foi o ponto mais frágil do Palmeiras hoje, Pedro? Tudo bem, tiveram vários, hein? Tudo bem, William. Abraço a você, Calçade lá em Quito, André, Jean, Vitor, Fã do Esporte.
Acho que o ponto mais frágil, eu acho que é comportamento. E porque é bom que a gente senta aqui, e nenhum dos companheiros eu já imaginava, ninguém fica nessa de altitude, porque o André fala impacta um pouco, porque a gente consegue passear pelos jogos e deixar a altitude de lado, porque é sempre o mesmo papo. Bogotá, e você vê que ele não fala da altitude até que ele fala seja assim, atrapalhou, ponto. É Bogotá, é La Paz, é Alto, Quito e tudo mais. Só que quando você olha para um Palmeiras, e aí tem um ponto que o Birner pega, que até fiquei atento à fala, do trabalho do Thiago. Eu nem acho que foi exatamente uma apresentação do Thiago Nunes que ele virou e falou, caramba, ele entrou em campo, surpreendeu, deu um baile no Abel. Para mim, a LDU ela fez hoje o que ela tem costume de fazer. A intensidade acima do padrão em início de jogo é sempre algo corriqueiro. É muita intensidade, tentar acelerar enquanto o time que não é, sabe, habitué ali, está acostumado, está se assentando em campo, é chute de fora, é velocidade, é inversão, é muita movimentação, é jogo pelo lado. Isso tudo a LDU sempre faz. E a LDU hoje ela pega e começa a induzir o Palmeiras. O Palmeiras sempre muito bem encaixado, sempre muito bem marcado, sempre muito bem postado. Parece que ele começa a perder a LDU, as referências. O cara cai para cá, ele não consegue acompanhar, a cobertura não fica boa, o cara que puxa muito da linha de ataque para o meio, o Palmeiras não sabe como é que faz essa troca. Começa a ter uma bagunça, que é o que o Vitor fala. Não dá a entender que é o time do Abel. É uma desorganização que você não está acostumado. E não é exatamente algo novo do Thiago Nunes. Algo novo para mim é o Abel, que sempre estuda muito o adversário, imagino eu que saiba que a LDU joga assim, e aí não é falar agora. O Kelvin não é exatamente... O Kelvin, ele encarou o ex-treinador dele. Então, o ex-treinador dele sabe que o Kelvin não é um jogador marcador. Então, talvez a opção, a gente pode questionar agora e depois, é muito fácil, mas assim, é bom ouvir o Abel. A proteção do meio com o Martínez e com o Andrés não é exatamente de pegada. Se fosse o lateral no lugar do Kelvin, seria sendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Bini. Eu acho que é a mesma coisa. Debate, é tudo a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. O Giai tem cara... O meio de campo foi mal. Se o Giai é mais marcador e quando estoura nele, ele pode ter mais capacidade de atacar ali, de defender, atacar o marcador, se defender do que o Kelvin. Acho que tem o Kelvin. Os melhores momentos do Giai no pela Palmeiras, proteção, jogando como terceiro zagueiro pela direita. Os dois homens de proteção, que seriam o M, Martínez e o Andrés, não protegem, e aí quando você perde a referência, que tem que se baixar na hora do pênalti ali, não estão acostumados com isso, o Palmeiras perdeu proteção, estoura na lateral direita, não tinha um cara acostumado a se defender, então acho que isso ficou muito ali zoneado junto com como a LDU começa a induzir os erros do Palmeiras. Não é só simplesmente a altitude. A LDU pega e inverte pro jogador. Inverte um zagueiro com ponta. O Palmeiras perde referência, a troca não é bem feita. Pega o cara de área e sobe pro meio de campo, não acompanha e não tem troca. Então começa a ficar tudo muito bagunçado num time que não vinha jogando junto. A formação não era essa. E aí não é, por exemplo, para mim, a troca do Murilo pelo Fux. Isso acho que tem muito mais a ver com confiança. Mas o homem de não ser marcador ali pela beirada e os dois homens que ele opta para fazer proteção para mim, eu acho que ele pode explicar depois melhor pra gente, mas acho que tem muito de qualidade da LDU em casa que induz o Palmeiras a se perder nesses encaixes que viraram desencaixes. Agora, eu concordo muito quando você fala que não tem milagre para mim, porque é difícil você entrar tendo que fazer 4 ou tendo que fazer 3 para levar para pênalti. Mas não dá para olhar para esse Palmeiras em casa com gol talvez rápido, com mobilização, com o que deve se falar de campanha. Acho impossível, por exemplo, o Palmeiras terminar o primeiro tempo vencendo por 2-0. Por 2, até por fazer o segundo aos 10. O 3-0 no primeiro tempo. Então, eu não classifico como milagre. Difícil, a parada é muito difícil e acho que ninguém esperava ter que voltar fazendo 3, 4. Mas tem um time e tem um treinador nos últimos tempos que eu acho que tem capacidade disso. E é o Palmeiras. Para mim, até mais que o Flamengo quando o papo é Libertadores. Sim, não sim. Capacidade. Libertadores. Então, eu acho que a gente precisa esperar muito o jogo da volta, evitar a verborragia de decretar o que não está decretado. Mas para mim tem muito de trabalho da LDU, o que o Palmeiras não imaginou de encaixar. E aí o Palmeiras que começa a perder. E o segundo tempo não tem muito jogo, a LDU senta no 3-0 e o Palmeiras poderia ter achado um gol, poderia não ter achado. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí 3-0 para a LDU. É complicado. Palmeiras jogou muito mal, foi uma das piores partidas do Palmeiras aí na Libertadores desse ano. Mas como eu falei no início do vídeo, agora é a hora do todos somos um. Não é hora de jogar a toalha, não é hora de dizer que já acabou, que está eliminado, não. Tem que acreditar. E acreditar. É como eu falei no início do vídeo. Dá tranquilamente. O LDU é um time bom LDU, mas em casa, bota ali, mete atacante. Tem que esperar passar tempo, não. 0 minuto, 1 minuto, começou o jogo, já tem que estar lá com uns 3, 4 atacantes na frente lá.
Bota todo mundo, Vitor Roque, Fraco Lopes, já é começar em cima dos caras desde o início do jogo. E aí, o que você acha? Deixe sua opinião aí nos comentários. Forte abraço a todos.